pela presença de todos vocês e salientamos mais uma vez que não há necessidade de escrever no chat o nome de vocês. A lista de participação é feita automaticamente durante o evento. Nós desejamos um ótimo encontro a todos. Agora, então, com a palavra, a professora doutora Luciane Páscoa, mediadora desta palestra. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao ciclo de palestras dos discentes do BPGLA. E eu quero aproveitar o momento para fazer também um agradecimento à comissão organizadora dos eventos remotos, por ter nos dado suporte durante todo esse período, né? E hoje terei o prazer de mediar a mestranda Samara Santos Lima, que é minha orientanda. Samara é mestranda do programa de pós-graduação em Letras e Artes, é graduada em Design Gráfico pela Uninorte, designer de livros, designer editorial, trabalha na editora da Universidade do Estado do Amazonas, e o seu tema de pesquisa é a representação do feminino no periódico Revista Feminina. Seus temas de interesse e pesquisa são design, produção editorial, o feminino, feminilidade e gênero. E hoje a Samara vai falar sobre as indefinições do feminino na contemporaneidade. Então, eu passo a palavra para Samara e vamos organizar também da seguinte maneira: as perguntas ficam para o final, né, onde a gente fará uma discussão. Então, muito obrigada mais uma vez e, Samara, boa tarde. Boa tarde, obrigada, professora Luciane. Boa tarde a todos e todas. Bom, como a professora Luciane disse, eu faço estudo do feminino, feminilidade, e atrelo isso à minha formação, que é o design gráfico. Estamos aqui hoje para discutir um pouco sobre as indefinições do feminino na contemporaneidade, de como esse feminino ele foi idealizado desde o período do meu objeto de estudo, a revista feminina, ali no finalzinho do século XIX, e como muitas dessas definições colocadas naquela época afetam e influenciam ainda o nosso cotidiano. Deixa eu colocar aqui uma pequena apresentação. E vamos lá, né? A revista feminina, ela é datada de 1914 a 1936, que é o período que a gente consegue encontrar registros físicos dela. Físicos ou até mesmo digitais. E a revista feminina, ela foi uma das mais importantes publicações para as mulheres no Brasil nesse finalzinho do século XIX para início do XX. Ela foi fundada pela Virgilina de Souza Salles, que era uma senhora pertencente à família tradicional brasileira na época paulista, né? Aquele clichê de família tradicional que a gente conhece mesmo. Mas por ela ser pertencente a uma classe social de poder aquisitivo elevado, a gente vai ver que isso influencia muito, inclusive, no público da revista. A revista tinha o objetivo de oferecer uma recreação para as mulheres na época que tinham poucas atividades de lazer, né? A principal intenção dela era educar as mulheres para o papel de esposa e mãe, que eram julgados, e em algumas culturas até hoje ainda são julgados como os mais importantes da vida delas. E eram mensagens, assim, moralizadoras, que conduziam a um comportamento desejado. A revista ela tinha um teor manipulativo que era sutilmente perigoso. E conforme eu fui me aprofundando
nesse objeto de estudo, na revista, e no conteúdo dela, e também no período histórico, nos acontecimentos históricos da época, eu pude notar alguns padrões moralistas e padrões comportamentais na sociedade que geraram uma série de questionamentos, e a gente vai discutir alguns deles aqui hoje. Como a professora Luciane disse no início, eu sou designer editorial, para ser mais específica, trabalho com livros, e isso deu a ideia de trabalhar com este objeto editorial, no caso a revista, e atrelar a pesquisa do feminino, do feminismo, dentro da visualidade da revista, como os elementos são alocados e como essa organização dos elementos são capazes de gerar ou até mesmo contribuir para o teor manipulativo das mensagens. A minha pesquisa, ela utiliza como base para fazer essa análise visual a iconografia de Panofsky, a iconografia e a iconologia de Panofsky, e a partir disso eu vou fazendo todo esse emaranhado de conceitos e vou casando os estudos ali dentro. Eu trago aqui uma citação da Butler, que ela vem me dizer que a feminilidade ela é constituída socialmente. E esse socialmente dela, ela vem dizer que é através do paradigma heterossexual que a gente vive na sociedade até hoje, que pressupõe um padrão a ser seguido a fim de garantir àquele que o conserva determinado poder nas relações de poder. Ou seja, quem segue o padrão vai ser privilegiado, por assim dizer. Então a gente vem aqui para discutir o quê? A gente vai discutir a feminilidade, o feminino e como isso influencia ou não no ser mulher na sociedade, ou como o ser mulher pode ou não estar ligado à feminilidade e ao feminino. Então a gente vai tentar entender, mas sem definir esses conceitos, porque uma vez que a gente define alguma coisa, uma vez que a gente dá um conceito amarrado para algo, a gente acaba criando uma espécie de caixinha. E tudo aquilo que respeitar o meu conceito vai estar dentro daquela caixinha. O que estiver fora dela vai ser excluído. E a partir do momento que a gente exclui algo, a gente está invalidando todo um processo social. E acaba indo contra ao movimento feminista, que ele vem justamente, como um movimento ideológico, ele vem defender a pluralidade e a liberdade, além da igualdade, independente do gênero, independente da performance de gênero, independente dos fatores econômicos e sociais, ou até mesmo da cor. O feminismo ele é um movimento que tem como um dos objetivos dar a voz a quem sempre foi silenciado e dar o poder de escolha para quem por muito tempo teve que aceitar o que lhe era imposto. Mas aí, antes da gente chegar em todos os questionamentos, que são alguns vários que vocês vão ver hoje, a gente vai ressaltar uns pequenos pontos. Voltando lá para o meu objeto de pesquisa, a revista feminina, ela era uma revista dedicada à mulher brasileira, como eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo ela não era, porque ela era excludente em grande parte do seu discurso. Ela atingia só uma determinada parcela dessas mulheres, então existia um padrão que ela estabelecia para o seu público, e quem estivesse fora desse público, ele não seria mulher, já que ela se dizia uma revista dedicada à mulher, então quem não lê a revista não é mulher. Pela lógica prática é essa. Mas se eu não sou do público dela, eu deixo de ser mulher, já que ela não me atinge? E foi um dos primeiros questionamentos que gerou. Se era uma revista dedicada à mulher, por que não todas as mulheres? Então eu venho aqui mostrar para vocês alguns anúncios, algumas propagandas, alguns textos que estavam presentes nessa revista, que dá para mostrar mais ou menos onde ela queria chegar. Eram sempre itens de moda, itens para melhorar a beleza, para chegar numa beleza que a gente sabe que naturalmente é inatingível. Era um padrão altamente sofisticado de produtos, de histórias, até a leitura também a gente via que não era para qualquer um. E era um tipo de texto assim muito voltado para o
a mulher precisa fazer isso, a mulher, para ser uma boa esposa, ela precisa fazer aquilo, ela tem que estar à disposição do marido, o marido chega em casa, a casa tem que estar limpa, as crianças têm que estar comportadas para não atrapalhar o marido a fazer seja lá o que ele estiver fazendo. Quando ele passar pela porta, ela deve pegar os pertences dele, já servir um copo de bebida, a comida já tem que estar pronta. E são pequenas microopressões que a gente vê até hoje. A gente tem aqui o editorial de moda da revista, que é um outro ponto interessantíssimo a ser notado, e eu vou já falar um pouquinho mais dele. A gente tem aqui essa série, O Menu do Meu Marido. É uma espécie de receita, de canal de receitas. Em todos os volumes da revista a gente encontrava pelo menos 1 ou 2 páginas do Menu do Meu Marido. E vinham 5, 6 receitas, onde o resto do texto diziam que eram receitas simples, para a mulher fazer de uma forma rápida, sem muita complexidade para ela, porque coisas complexas eram difíceis de serem executadas por mulheres, e que fosse também aceitável para as crianças comerem. E também a revista a gente vê o quão manipulativa ela consegue ser, porque eles colocavam esses anúncios de móveis, de carros, de itens mais caros para mulher, o foco da revista, né, o público focal da revista, para a mulher ver esses itens e pedir para que seu marido comprasse. Tem alguns anúncios que eu não consegui localizá-los hoje, mas que eles dizem, inclusive, assim, peça ao seu marido para adquirir determinado produto. E é muito frequente esse tipo de texto na revista. E a gente tem os famosos elixir de beleza, né? A gente tem a água da beleza, que é maravilhosa, eles prometem milagres, é quase a água micelar para a gente hoje. E aí a gente volta para o editorial de moda, que ela não só trazia os últimos modelos de Paris, como também tinha a função de orientar as leitoras, indicando que era ou não adequado para o vestuário de uma mulher digna, né? Uma mulher socialmente digna. A mãe, a boa esposa, a dona de casa. E segundo esses princípios morais da revista, a gente pode notar que tinha grande influência também da Igreja Católica. A gente tem vários textos de padres, de bispos, tem grandes espaços na revista que são cercados de imagens moralizadoras e textos completamente manipulativos desses padres, falando sobre o crime que é o divórcio, falando sobre como a mulher precisa casar virgem, como ela precisa ser pura. E, querendo ou não, essa parte da moda da revista, ela já mostrava que há muito tempo a forma do discurso das roupas era um discurso conservador e moralista, porque não podia mostrar muito, tinha que ser justo na medida certa, tinha que ser justo no local certo, mas é sempre aquela ideia meio do proibido ser mais atrativo do que aquilo que já estava à mostra. E aí a gente vem aqui com uma definição de louro, onde ele diz que toda essa questão que eu estou falando aqui é um processo minucioso, sutil e sempre inacabado. A família, a escola, a igreja, as instituições legais e médicas mantêm-se, por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. E aí a gente consegue entender um pouco de como esse trabalho em conjunto de o pai ensina a menina que ela tem que ser de determinada forma para conquistar um bom marido. A escola, até um tempo onde as mulheres nem tinham acesso, né? E quando passaram a ter, aprendiam a cozinhar, aprendiam a bordar, aprendiam a pintar, apenas atividades sem teor científico, para que a mulher não viesse a criar uma certa independência. A igreja continuava com o discurso moralista em cima da mulher. E todas as instituições legais e médicas, muitos médicos também diziam que as mulheres deviam usar determinados remédios para deixar a pele mais bonita, para deixar a pele mais atrativa, para ser uma mulher mais exótica no ponto de vista desejável. E aí a gente vem aqui com a revista trazendo esses tipos de mulheres, né? A mulher esposa, a mulher mãe, a mulher dona de casa e a mulher cidadã. E
Em alguns momentos a gente nota, tanto na revista como na sociedade, que é muito difícil separar as imagens da mulher esposa, da mulher dona de casa, e às vezes até mesmo da mulher de mãe. Porque muitos desses papéis eles estão implicitamente interligados. Já que a gente vinha numa sociedade onde o único objetivo da mulher era casar com um partidão, engravidar, óbvio, ser uma boa dona de casa e uma boa mãe. Já que a própria revista, ela acredita muito a educação das crianças à mãe, somente à mãe. O pai, ele tinha aquela mera participação de ser a figura que sustentava a família. E ser a figura masculina exemplo para possíveis filhos do gênero, né? Então, a mulher ela só podia viver a sua condição feminina pela união desses 4 papéis. E, às vezes, até ela era excluída do papel de mulher cidadã para poder viver plenamente os outros 3 papéis. E qualquer outra possibilidade pela revista da mulher, com exceção, assim, pouquíssimo, como, por exemplo, a própria fundadora da revista era uma exceção, mas por conta do poder aquisitivo que ela possuía, por conta da posição social que ela possuía. Mas essas exceções eram muito mal vistas, principalmente pela igreja. A mulher ela não podia ser independente, ela não podia ter algo sem o marido por perto, ela não podia ser solteira. Fazer algo solteira era um crime, basicamente, para uma mulher na época. E fora que a gente tem, de novo, esses textos aí sempre martelando que a mulher ela tem que se preocupar em ser uma mulher apropriada para o casamento e uma mulher que seguisse sempre esses padrões desejáveis de beleza na época, e não por vontade própria, mas para deleite dos homens apenas. E aí a gente traz aqui Beauvoir, né? A Beauvoir, ela diz que o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. E em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se prepararam para ser, ou sofrem por não ser. E em relação ao casamento, que se define celibatária, sinta-se ela frustrada, revoltada, ou mesmo indiferente ante essa instituição. E aí, em muitas culturas, a gente ainda vê isso muito forte. No Brasil, graças a Deus, a visão mudou um pouco, mas a gente ainda vê que a mulher ela tem que ser digna ao casamento, que ela deve casar virgem, e ser a famosa bela recatada e do lar, como a gente está acostumado a ouvir por aí. Uma dona de casa perfeita, né, que ama cozinhar para o marido, ela tem que amar cozinhar, não basta ela ser capaz de cozinhar. Ela engole tudo, acata o que os homens, o marido fala, até mesmo o que o filho homem fala, ela precisa acatar. Isso tudo em nome das boas normas de convivência do lar. E definido, claro, pelo poder patriarcal, ela tem que ser sempre bela. Como nos anúncios antigos que a gente via, que a mulher aparecia super feliz, fazendo serviços domésticos, super arrumadas, usando salto, sempre sorridentes, mesmo depois de ter passado o dia inteiro fazendo faxina, cuidando das crianças. E a gente sabe que isso não cansa, né? É super comum a gente varrer a casa de salto alto, amamentar os filhos de salto alto, sempre super maquiadas. E aí a gente tem aqui as imagens mais clássicas de representação desse poder. A mulher cozinhando, de salto, cabelo super arrumado, maquiada, possivelmente. O homem chegando, as crianças brincando ali com o marido. E na imagem ao lado, a gente tem o marido, possivelmente depois de chegar do trabalho, sentado ali. E está escrito "Show her it's a man's world". Ou seja, mostre para ela que o mundo é dos homens, né? Ela tem que estar ali à disposição dele, servi-lo, servir todos os seus caprichos, na verdade, porque o homem ele não podia mexer um dedo para poder fazer um trabalho doméstico. E após uma breve análise das imagens femininas, tanto da mulher como cidadã, é possível observar que a revista feminina, ao editar os temas focalizados na participação da feminina na esfera pública, ele viu a participação da mulher como uma forma intrusa no início. Ela podia ter umas funções ali econômicas e políticas, principalmente no período da guerra, onde foi essencial ela entrar no mercado,
mas a revista sempre vai se dirigir à mulher trabalhadora, mas que também é casada, que também é mãe, ou a mulher trabalhadora que ela tem que priorizar o possível casamento dela e não o trabalho. E é sempre partindo de uma premissa de que o casamento é mais importante do que todo o resto da vida da mulher. E antes da gente chegar nas vias de fato, eu queria destacar que a opinião da revista a respeito do feminismo, ela era um tanto quanto complicada, porque a revista ela vinha com muitos valores conservadores e, ao mesmo tempo, ela citava o feminismo. Mas ela citava o feminismo com umas peculiaridades. Ela apoiava o bom feminismo, que ela via como um feminismo cristão, respeitador dos princípios morais da família brasileira. Que hoje a gente chama o bom feminismo de antifeminismo, na verdade. E o feminismo que a revista não apoiava, que ela criticava em muitos textos, era o anárquico, o revolucionário e o divorcista, que é basicamente o que a gente conhece hoje como feminismo de fato. Mas aí, dependendo do nível, do quão revolucionário a pessoa consegue ser, a gente chega num feminismo radical. Mas o mau feminismo, ele só era visto como mau feminismo porque a mulher, ela queria uma independência, ela queria uma voz, só isso. Ela queria se desligar da obrigação de casar. Tanto que ele usa o divorcista. E ele usa isso a partir dos princípios cristãos. E em dezembro de 2022, 2022 não, gente, a gente está em 2020 ainda. Em dezembro de 1922, num editorial da revista, ela diz que ela vem falando dos movimentos feministas que já estavam em onda crescente na época, mas ela sempre citava dessa forma, o feminismo é válido, a revista ensinava para suas leitoras de que o feminismo era válido somente até determinado ponto. A partir do momento que ele ultrapassava esse ponto, que era justamente o ponto que dava mais independência para as mulheres, já chegava nesse patamar de mau feminismo. Então, deu para notar, assim, em vários momentos a revista citando sobre o feminismo, principalmente depois da morte de Virgilina de Souza Salles, onde a revista passou alguns meses na mão do marido, que foram, assim, os meses que eu pude notar que esses discursos contra o feminismo vieram de forma mais agressiva, e depois a revista passou a ser controlada pela filha, que foi quando o feminismo passou a ter mais espaço ali dentro, mas ainda dentro desses princípios moralistas. Falava, mas ele incentivava que continuasse conservador. E aí a gente sabe que o feminismo está entre nós, né? E essa parte aqui é uma parte, inclusive, dessa edição de 1922 da revista. É um fato, ninguém o nega. Não esse feminismo revolucionário que prega a destruição da família e que nega a ideia de Deus, que desconhece o sentimento de honra e prega uma liberdade que forçosamente se transformará em servidão. O feminismo puro, cristão, apoiado nas nossas tradições, reclamando para a mulher os direitos que lhe competem, nivelando-a ao homem, exigindo uma igualdade necessária, sempre visando a felicidade coletiva e o progresso da pátria. Ou seja, era válido para a mulher lutar o feminismo, a aderir à bandeira do feminismo, desde que ele fosse puro cristão e apoiasse as nossas tradições. Ela podia, sim, lutar, pedir por essa nivelação ao homem, mas não necessariamente quer dizer que ela ia ganhar essa nivelação, porque aí eles sempre visavam a felicidade coletiva e o progresso da pátria. Se fugisse disso, não era válido. E fora que muitos artigos da revista também, eles refletiam uma estranheza absurda contra o movimento feminista, e se mostravam francamente contra, rotulavam de movimento masculinista, onde eles queriam que as mulheres, eles diziam, né, que as mulheres, elas eram adeptas desse movimento porque elas queriam se masculinizar, se transformar em homens, para poder passar a ter poder. Como até hoje a gente vê desses equívocos de que muitas pessoas veem o feminismo como uma espécie de machismo, né, sendo que um oprime e o outro busca por igualdade de direitos, mas ok. E aí eles apelavam para essa ideia de que o feminismo ele era masculinista e que a mulher ela queria, com esse movimento, oprimir os homens.
E sempre nesses textos eles faziam apologia àquilo que eles acreditavam como o bom feminismo, e que deveria ser o comportamento de uma feminista modelo, e que ironizavam bastante esse feminismo que vinha batalhar pela igualdade social. Eram sátiras, eram contos, eram artigos, piadinhas, charges, tinham vários estilos textuais, vários estilos gráficos que a gente podia notar dessas críticas. E aí é engraçado, né? Porque até para a gente se revoltar, até para a gente exigir os nossos direitos, naquela época, precisávamos da bênção de um homem ou da igreja. Pois eu não podia protestar do jeito que eu queria, e eu tinha que seguir as regras impostas por eles para exigir os meus direitos, para a gente ver o quão bizarro era naquela época e o que ainda em algumas culturas é. E aí, levando em consideração, como eu disse lá no início, que eu sou designer, e o papel social do design é a sua relação com a reprodução ou não desses padrões de gênero estabelecidos, e a prática do designer, como qualquer outra prática humana, está ligada a construções sociais hegemônicas, possuindo as ferramentas para reafirmá-las ou questioná-las. E é por isso que eu falei que a gente vai questionar muito hoje aqui. Mas aí, a gente vai partir do teor institucional da revista aqui. Levando em conta tudo isso que eu acabei de falar, a gente vai questionar o signo ou a performance da feminilidade. E quando eu digo signo ou performance, eu me refiro àquilo que a gente percebe como característica feminina, que de forma direta ou indireta estabelecem ou não o ser mulher. E eu queria deixar claro que todos os questionamentos que eu estou trazendo aqui, eles foram embasados nos estudos de Butler, de Beauvoir, de Foucault, de Garay, de Freud, de Perrault, de Hooks e vários outros teóricos que foram me fazendo questionar cada vez mais essas leituras e as coisas que a gente vê na sociedade. E aí eu trago esses 3 questionamentos. Mas antes de respondê-los, a gente vai dar uma contextualizadinha aqui. O feminino e a feminilidade e a mulher, a partir do ponto de vista do patriarcalismo, no qual a gente está inserido, define um ideal de mulher seguindo os seguintes padrões estéticos. E vamos só lembrar aqui que esses padrões estéticos eles mudam de acordo com a cultura ou grupo social. Mas, de uma forma generalizada, a gente tem um padrão voltado para o estereótipo da mulher branca, loira, bem vestida, geralmente de classe média alta. A famosa loira de odonto, né? Sendo este um padrão que revolve no eurocentrismo. Ela tem que ser reservada. E aqui, quando a gente diz reservada, é aquela mulher que ela acata o que o marido fala. Que é algo muito presente nas culturas ocidentais, tanto nas ocidentais quanto nas orientais. Naquelas culturas mais originárias também. Como eu disse, cada sociedade impõe um modelo ideal de feminino, de acordo com as suas necessidades e de acordo com os parâmetros do patriarcado vigente. Em alguns lugares, a mulher ideal é o que o brasileiro ama chamar de mulata, né? Ou então é a mulher branca siliconada, com botox, loira. Ou então, raramente, esse ideal de mulher é a mulher negra. Muito raramente. Inclusive, em lugar de fala da Djamila Ribeiro, ela cita que a mulher preta ela nunca é vista associada a um ideal de feminilidade. E que, por conta dela não ser associada a esse ideal de feminilidade, ela é excluída de muitas lutas feministas. E é por isso que a gente viu a vertente do feminismo negro crescer. Justamente porque o feminismo, de forma geral, que a gente conhece, não abraça todas as lutas necessárias para elas. E aí a gente vem tentar, na verdade, né, responder essas 3 perguntas. E como eu disse, o que a gente vai fazer hoje é só questionar. Por que ainda é muito importante a gente discutir esses padrões femininos do século XIX? Porque eles ainda estão presentes em diversos aspectos dentro da nossa sociedade. Com um conservadorismo exacerbado, que a gente ainda vê em algumas culturas, como o fato da mulher divorciada ainda ser mal vista para alguns, e até ser um fetiche bizarro para os outros, como a gente ainda tem muito forte essa ideia de que a mulher só tem a obrigação de trabalho doméstico, o homem, ele não ajuda, em muitos lares a gente sabe disso, tem muitas pesquisas que revelam isso, ele não ajuda a varrer a casa, ele não ajuda a lavar uma louça, não lava nem o prato que ele usa para comer,
não pode abdicar de, sei lá, jogar o videogame dele para cuidar dos filhos, porque isso é papel da mulher. E é necessário a gente dar visibilidade para esses movimentos, como o feminismo, como o movimento contra o racismo, inclusive, né? Porque esses movimentos eles vão contra essas ideias patriarcais que continuam colocando a gente nesses padrões de comportamento que forçam a gente a viver num padrão que não é mais adequado para a nossa sociedade. E são movimentos esses que indagam as questões e mostram que os homens, sim, podem lavar uma louça, e que isso não o torna menos homem, que é um exemplo bobo, mas isso acontece em muitos casos. E que... E que a mulher pode e deve, sim, ter alguns privilégios, mesmo os privilégios que os homens têm na sociedade, que a partir do momento que elas também tiverem direito a esses privilégios, não vão ser mais privilégios, vão ser direitos igualitários, certo? E aí, isso não vai fazer dela menos mulher, o fato dela ter direito a um salário digno, quando tem um homem que ganha numa posição até inferior à dela, ou ela trabalha na mesma posição do homem e ela ainda tem um salário inferior ao dele. Isso é visto como um privilégio, seria maravilhoso a gente ter isso como um direito social, né? E que ela não vai ser menos mulher por não casar, ou por ter filhos fora do casamento, porque isso ainda é visto de uma forma vulgar para a sociedade. A sociedade, ainda mais a sociedade heteronormativa que a gente vive, que mesmo que a gente tenha outras categorias de gênero dentro dessa sociedade, e que a sociedade ainda não é capaz de entender isso, essa heteronormatividade ela gera muita opressão, principalmente para a figura diminuída, que é a figura da mulher. E aí a gente traz esses estudos feministas que, sim, eles são urgentes de serem feitos, são urgentes de continuarem sendo discutidos, porque em pleno século XXI a gente precisa estar discutindo as questões que eram comuns no século XIX. São coisas assim, cara, são 2 séculos, na boa. Tem 200 anos aí, e a gente ainda está discutindo aquelas questões do século XIX que perduram até hoje na nossa sociedade, aquelas opressões do século XIX que ainda a mulher do século XXI está sofrendo. Então, o feminismo é, sim, importante, os estudos feministas são urgentes, porque foram 200 anos, e a gente ainda está passando por isso. E o movimento feminista, ele não vem para diminuir os homens, ele vem para jogar em debate todas essas questões, justamente porque, como eu disse lá no início, ele é um movimento ideológico que ele prega, acima de todas as lutas dele, ele prega pela igualdade social entre homens e mulheres. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente naturaliza esses comportamentos? Por que a gente naturaliza que o homem ele é menos maduro do que as mulheres? Por que a gente naturaliza que eles são até inocentes? Por que a gente naturaliza o mansplaining, por exemplo? Saca? São questionamentos assim que a gente nunca vai conseguir responder, porque a gente pensa numa resposta prática, porque eu fui ensinada assim, porque eu aprendi que azul era de menina e rosa era de menina, e a gente continua perpetuando isso. A gente vive num automático que não para para se questionar não para para questionar o nosso próprio comportamento. E aí, como eu disse, a revista ela falou sim do movimento sufragista do século XIX, que, como muitos sabem, né, foi o movimento que rendeu a primeira onda do feminismo, que foi o movimento que deu o direito do voto para as mulheres, esse que foi negado no início das eras democráticas por conta de uma organização sexista e política. Que é aquele tal negócio, né? Se eu sou o grupo majoritário e eu tenho o controle, eu tenho o poder nas mãos, eu não quero ceder o controle para outras pessoas, porque isso significa que ou elas vão ter o mesmo controle que eu, e eu não quero isso, ou futuramente eu vou perder o controle. Mas aí veio a luta e as mulheres conseguiram ganhar essa guerra aí pra gente. Vamos dizer guerra porque foi difícil, né? Mas elas conseguiram ganhar o nosso direito de votar, não que a gente use da forma correta, né? Como a gente vê no atual cenário político. Mas a gente está usando. E aí, como eu disse, não que a gente use da forma correta, é porque a gente pode ver como essa ideia das mulheres na política é mal vista e ainda é meio que criminalizada até hoje, porque quando o Brasil teve a primeira presidente mulher, ela sofreu o processo de impeachment.
E para muitos veículos midiáticos, para muitos estudiosos, esse impeachment ele foi a maior injustiça histórica no processo democrático. Ela roubou? É inegável. Na verdade, nem tão inegável assim. Houve corrupção? Houve. Houve roubo? Houve. Houve coisas erradas? Houveram. Mas no mandato atual tá tendo as mesmas coisas e coisas piores, e mesmo assim o cara ainda não foi impeachmentado. Para vocês verem, o fato dela ser mulher foi mais fácil de derrubá-la. E aí a gente vai entrar no ponto de que, como a feminilidade, ela tá diretamente ligada à figura da mulher. E como isso talvez seja um problema. A Ferro enfatiza que a relação entre o jovem e a mulher é baseada na diferença sexual, que é questionada pelos movimentos femininos contemporâneos e que passam a empregar o conceito de gênero como uma construção social e cultural. A autora ela questiona a maneira como se aborda a relação entre o masculino e o feminino. Ela diz que o sexo é uma determinação primeira, ele pertence realmente ao gênero, ou um corpo cuja a historicidade seja prioritária? E aí vem a Butler acrescentar nessa discussão, onde ela diz que é importante a gente não perder de vista que, embora seja relevante problematizar a distinção simplista do que é o papel da mulher e o papel do homem, a partir da diferença do sexo, é preciso também destacar como essas atribuições são socialmente e culturalmente construídas. E aí ela diz que, quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante. Como a consequência de homem e masculino podem ser, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino quanto masculino, e a mulher o feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Deu para entender? Não, porque a Butler ela faz isso, ela não quer que a gente entenda nada. Mas ela diz basicamente isso. Um corpo feminino ele tem que ser masculino, um corpo masculino tem que ser feminino, ou o masculino tem que ser masculino, ou o feminino tem que ser feminino. Por aí vai. Como ela atribui a essa ideia flutuante, então ela acredita que cada um pode brincar dentro do que quiser. Aí vem Bourdieu, onde ele fala, no livro Dominação Masculina, que o ser masculino e o feminino, de acordo com a norma vigente, não é algo natural. A masculinização do corpo masculino e a feminização do corpo feminino é uma tarefa interminável. Não por acaso, algumas cores como o azul e o rosa, como eu disse ali em cima, são respectivamente tidas como feminina e masculina em nossa sociedade. O bebê entra na vida sendo preparado para assumir o gênero que seu sexo sugere. Embora ele tenha definidas todas as características anatômicas inerentes ao seu sexo, homem ou mulher, há todo um trabalho de reafirmação de um ou outro gênero. A dominação masculina, segundo Bourdieu, começa no processo histórico de masculinização e feminização dos corpos, onde há um discurso, às vezes inconsciente, de pais e professores, alertando as meninas que é mais fácil para os meninos as carreiras científicas. E sim, isso ainda acontece. Esse discurso aparentemente paternal produz uma dominação, uma vez que afasta a menina do trabalho técnico e a empurra para o menos qualificado ou para uma posição de mãe, mulher submissa ao marido, preconizada pela sociedade. A gente vê que a representação dos sexos não é simétrica. Ela parte de uma hierarquização socialmente aceita, e isso acontece a partir do momento que o masculino é a medida de todas as coisas. E para Bourdieu, os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo assim ser vistas como naturais. E é aquela teoria do outro da Beauvoir, né? A gente tem o ser e o outro, onde um é submisso ao outro. No caso, o outro é submisso ao ser. Enfim. E ainda com Bourdieu, ele chama a atenção da gente para a importância de que não apenas identificar as mudanças na condição feminina ao longo do tempo, mas de compreender os sistemas formais que arrancam da história a historicidade da supremacia masculina. Ele chama a atenção principalmente para a família, para a igreja e para a escola, onde na família é iniciado todo esse processo de divisão de gênero. É básico quando a gente vê duas crianças, um menino e uma menina, duas criancinhas. A menina ganha os brinquedos de cozinha, de boneca, para aprender já a cuidar dos futuros filhos. E o menino ganha os brinquedos que, no meu ponto de vista, são os mais legais, né? Os bonecos de ação, os quebra-cabeças,
Lego, que a gente já vê aí numa análise de produto que os brinquedos masculinos eles já chamam a atenção para elaborar a criatividade, para elaborar a capacidade dele de construir coisas. O das meninas não, é em manter um trabalho mecânico ali na cozinha, cuidando da criança. E aí, voltando para Bourdieu, a educação da menina ela é cercada por esses cuidados e restrições. Na igreja, a gente ouve aquele eco do estigma do pecado, que a mulher, ela, de novo, ela não pode casar virgem, né? Ou ela não pode casar... ela tem que casar virgem. Pronto, agora foi. E aí a gente ainda vê muito enfiado na garganta das mulheres aquele pecado que a Eva cometeu, né? De comer a maçã. E na escola também, assim como na família, eles se escondem por trás de um discurso aparentemente protetor, para fazer essa exclusão da mulher ao acesso de conhecimentos capazes de serem usados para a compreensão da própria situação. E aí a gente vem com Foucault, que é outro que adora confundir a gente, com uma famosa definição indefinida que ele traz, onde ele questiona bem assim, como definir a mulher? Qualquer que seja a resposta, a definição levará a um engessamento identitário no interior das relações engendradas pelo sistema de poder-saber ao que o feminismo pretende se opor. Aí é aquilo que eu disse no início, a partir do momento que a gente define um conceito desses, a gente exclui tudo aquilo que está fora desse conceito. E o feminismo ele se opõe justamente a isso. E aí eu pergunto para vocês assim, toda mulher que vai contra esses parâmetros que a gente conhece, que são definidos como feminino, ela não é feminina? A feminilidade ela é ligada a quê, afinal? Só ao sexo? A performance do gênero, ao gênero? Um homem não pode ser feminino? A feminilidade é só da mulher? E as mulheres que não são femininas? As mulheres vistas como masculinas, o que elas são, então? E aí eu trago para vocês alguns exemplos de mulher. As mulheres plurais. A gente tem a mulher trabalhadora, a mulher preta, a mulher lésbica, a mulher trans, a mulher que foge dos parâmetros de feminilidade ensinados, e a mulher, né, que é o conjunto de todas elas. Trouxe para vocês aqui algumas fotos e a gente, através dessas fotos, consegue ver muitas coisas. A mulher trabalhadora, ela é remetida àquela operária, e na visão masculina, se ela for trabalhar, ela vai ser, sei lá, mestre de obra, como a gente vê na segunda imagem, ou ela vai ser aquela mulher ali que está na frente do computador com o filho no colo, ou ela vai ser a mulher que está fadada a trabalhar na cozinha. E a gente tem a mulher preta. A mulher preta, a gente sabe que socialmente ela tem pouquíssimos espaços. A gente tem a mulher lésbica, seguindo ou não padrões normativos de gênero, mas com sua sexualidade definida. E a gente tem a mulher trans, que muitas das vezes, como dizem muitos intolerantes, por não seguir um padrão natural da escolha de Deus para o corpo, acaba sofrendo por agressões muitas vezes traumatizantes, né? Na verdade, todas as agressões são traumatizantes. E aí a gente tem a mulher masculina, que, na verdade, são mulheres independentes, como a gente tem hoje no século XXI, que são taxadas de mulheres masculinas. E aí a gente discute aquele lance das caixinhas azul e rosa. Rosa para as meninas, como sempre, o azul claro para os meninos. A caixinha das meninas, quando um bebê nasce, ele nasce com um determinado sexo. Beleza, sexo biológico que a gente sabe que é um construto social. E aí, quando a criança nasce, ela recebe ali do médico, de forma figurada, mas ela recebe do médico a sua caixinha correspondente. Se é uma menina, ela recebe a caixinha rosa das meninas. Se é um menino, ele recebe a caixinha azul. E aí os itens nessas caixinhas são variados. Na das meninas tem vestidos, tem bonecas, tem itens delicados, tem as sutilezas e as maquiagens e os utensílios domésticos que são essenciais, óbvio, né? E a dos meninos já vem itens esportivos, uma bolinha de futebol legal ali, roupas mais práticas, não vem um corcelê lá dentro, por exemplo. Vem jogos de videogame, vem jogos que estimulam a criatividade, a capacidade de aprendizado, carros e por aí vai. E a gente aprende, enquanto vai crescendo, que a gente tem que seguir o manual que vem dentro dessas caixinhas. E aposto que alguns aqui foram criados em ambientes onde não havia uma certa naturalidade na diversidade, na ideia da diversidade. E as opressões dessas caixinhas eram muito, muito fortes. São casos de pessoas que andavam fora da linha da sua caixinha, eram extremamente castigadas, eram
os meninos sofriam muito por mostrar traços de feminilidade, como, por exemplo, chorar, né? Porque para homem chorar não é ser másculo. E a gente vê como o machismo, ele oprime o próprio praticante do movimento. E aí a gente tem essa ideia de que é uma convenção extremamente conhecida e que muitos acreditam ter sido sempre assim. Mas a moda do rosa e do azul começou por volta de 1920, onde essas cores de bebê contradizem a simbologia cromática. Porque, historicamente, a cor vermelha ela é masculina. E o rosa ele é uma variação do vermelho, logo o rosa seria, pela lógica, a cor masculina. E o azul ele sempre foi a cor de coisas mais delicadas, de coisas pequenas, então seria mais ideal ele remeter às garotas. Mas aí, como o rosa ele é uma variação menor, porque ele possui menos vermelho no tom, e por essa ideia até de inferioridade a partir da croma das cores, o rosa foi aderido para as meninas. E aí eu duvido vocês fazerem uma coisa. Pega um navegador anônimo e dá um Google na palavra mulher. E vê o tipo de mulher que aparece ali, o tipo de feminilidade representada ali. E aí, a partir do algoritmo do Google, a gente vai ver o que a sociedade entende por feminilidade. E a gente nota que todas essas micro-opressões em cima do corpo feminino, o feminino biológico ou não, ele é gigante na frente ele é gigante por conta dessa perpetuação de conceitos conservadores que a gente tem. De que a mulher tem que estar ali, tem que usar vestido, tem que usar salto, tem que se maquiar, tem que andar sempre bem asseada. Na verdade, o ideal é que todos nós andemos muito bem asseados, né? Mas são essas lógicas. A mulher tem que ser delicada, tem que ser cheirosa. Tem um estudo que eu vi um tempo desses em que eles perguntavam as fragrâncias que eram remetidas às mulheres, e isso a gente vê refletido nos perfumes. Mas muitos homens respondiam que na feminilidade, que eles viam as fragrâncias remetidas às mulheres com as seguintes características: florais, açucaradas, fragrâncias mais puras, mas nada muito marcante. Era sempre suave, porque a mulher ela precisa ser suave, na opinião dessas pessoas, nesse estudo. Já para o homem, não. Eram fragrâncias mais intensas, tanto que a gente tem um amadeirado para os homens, né? Fragrâncias mais intensas, mais fortes, que marcam presença. E aí a gente vê que até num mísero perfume a gente tem essa opressão machista do uso de pequenos objetos e como a gente vai... Nas pequenas coisas a gente não percebe essa padronização de comportamento. E tudo que eu trouxe aqui para vocês sobre as construções e as exigências estéticas de padrões dos corpos femininos, ao longo do tempo, de forma prática, sofreram alterações, é claro. A gente está no século XXI, por favor, né? Ou pelo menos pareceram sofrer. E em muitos casos, essas evoluções não são tão bem vistas. Em algumas revistas publicadas hoje, a gente tem revistas super antigas, como a Cláudia, que ela é publicada até hoje. E eles passaram a publicar outras formas de feminilidade. Tem capas com mulheres negras, capas com mulheres gordas, capas com mulheres lésbicas. Mas isso não quer dizer que os valores da revista tenham mudado. É apenas uma jogada de marketing para poder conseguir mais público, para poder ser comprada por pessoas por quem ela não era comprada antes. Então, é o conceito do pink money que a gente vê hoje. A Riachuelo, por exemplo, é uma loja que é uma marca que tem a fama de ser extremamente intolerante com funcionários LGBT, cujos donos apoiam determinado presidente que é contra a categoria LGBT. E aí eles vendem lá, daí, passou mês do orgulho LGBT, e eles vendendo a coleção completa lá LGBT. E é o que a gente chama de pink money. É você se passar por simpatizante para poder lucrar em cima da causa. E a mesma coisa acontece com o corpo feminino. Por mais que a gente tenha modelos hoje desfilando nas Fashion Weeks da vida, com vários tipos de corpos, vários tipos de cores, isso não quer dizer que esse novo padrão de beleza que eles estão colocando lá na Victoria's Secret, por exemplo, se reflete na sociedade, porque a mulher gorda ainda é vista como a gorda, a mulher preta ainda é vista como preta exótica,
e a que não tem peitão nem bundão ainda são as marginais nesse conceito de feminilidade. A gente vê que o ideal é ser magra, que o ideal é, para o brasileiro, né, é ter corpão, mas não pode ter gordura abdominal, não pode ter estria, porque estria é coisa de mulher porca, como muitos dizem, que não pode ter isso ou aquilo, porque aquilo te configura menos feminina. Pelos configuram a mulher como menos feminina, tanto que é atribuído para a mulher feminista a imagem da mulher peluda, gorda e preta, para vocês verem. E aí a gente vai passar para uma tentativa de conclusão, onde a gente pode ver que as imagens são como uma produção humana, que são fruto do contexto histórico que influencia a sua existência, e ao levar em conta o imaginário coletivo analisado pela história, que é um dos conteúdos que favorecem a compreensão das diferentes sociedades, a gente pode ver que, para conseguir questionar todos esses aspectos que ousam definir a mulher, a gente precisa levar em conta os padrões de comportamento e as formas de organização social até então estabelecidas. A gente deve questionar a sociedade patriarcal, primeiramente. Precisamos desconstruir o machismo cultural e as estruturas de poder simbólico que o mantém, além de romper com o discurso heteronormativo e com a concepção de fragilidade feminina e de subordinação ao homem. Se faz muito necessário entender que a vitória feminista não é a aniquilação dos homens, mas que consiste na conquista da igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida social. Trata-se de uma luta contra discriminações sexistas que perpassam, como já apontado, o político, o econômico, o religioso, dentre outras categorias. Eu queria também dizer que é muito comum nós mulheres sermos definidas como histéricas, barraqueiras, afetadas ou até mesmo problemáticas. Quando nos dispomos a questionar os padrões existentes na sociedade, a própria história nos permite visualizar essa trajetória. Sempre que uma mulher tentou conquistar algo que diziam que não era para ela, ela teve que levantar a voz, ela teve que gritar, e é por isso que atribuem tantos adjetivos a gente. A mulher, ela lutou para entrar no mercado de trabalho. Ela luta até hoje para exigir igualdade salarial. E sempre que ela tenta levantar a voz, ela é tida como esses adjetivos. Não se deixe enganar. A gente ainda tem muita pouca voz para o que a gente deveria ter. A gente sabe que não é suficiente. É nítido que ainda não vivemos de uma forma igualitária. É nítido que a mulher... que quando a mulher ela deve ser silenciada, enquanto vivemos em um país onde a Lei Maria da Penha ainda não atingiu sua plena eficácia. É nítido o número de mulheres que têm medo de denunciar os homens por agressões. É nítido quando a gente vê que a rivalidade feminina é alimentada por homens que não arcam com as suas responsabilidades em relacionamentos. Sempre colocando a atual contra a ex, que é tida como histérica, doente, perseguidora. É nítido também quando as mulheres não ficam caladas, quando homens ou até mesmo outras mulheres com o machismo enfiado na cabeça falam coisas que não acrescentam em nada a luta por igualdade que o feminismo propõe. É nítido quando as mulheres são mal vistas, são julgadas ou vistas como mulheres afetadas por questionarem diariamente questões como essa que eu trouxe hoje. Ou até mesmo questões que já são tão comuns para a gente, pois existem há tanto tempo, mas a partir do momento que a mulher deixa de ser a que acata e passa a ser a que questiona, ela é vista como uma mulher louca, que é representada muitas vezes como uma mulher feminista. E a gente tem, então, diariamente a abertura de novas discussões, até que as perguntas elas não existam, e essa realidade sendo atingida, o feminismo vai ter, finalmente, cumprido o papel social, político e cultural dele, que é a igualdade. Gostaria de agradecer muito, e foi isso. Obrigada, Samara, pela palestra instigante, provocadora. E agora nós abrimos para as perguntas, né, para a interação. Temos aqui algumas parabenizações da Maíra Botelho, da professora Jussiane, que está acompanhando.
Alice Silva pergunta. Boa tarde. A Alice Silva também faz uma pergunta. Samara, gostaria de parabenizar imensamente por trazer todos esses questionamentos necessários, você é incrível. Agora pergunto, você vê a publicidade como uma fomentadora dos papéis de gênero, principalmente do feminino? Acha que isso ocorre até os dias de hoje, apesar de todas as mudanças que estamos vendo? Então, Samara, pode começar por essa. É muito boa essa pergunta, Alice, porque num ponto de vista mercadológico, no publicitário mesmo, as propagandas, os meios midiáticos, eles têm esse objetivo principal de fomentar coisas novas, de fomentar informações, de trazer mudanças. O papel social do publicitário, na verdade, é causar uma mudança na sociedade através dos veículos que ele faz. E aí, eles fomentam, sim, os papéis de gênero, principalmente do feminino, e por conta desse fomento deles, é muito mais fácil a gente discutir isso hoje, além de tudo que eu falei sobre as lutas ainda agora, mas é muito mais fácil porque a gente tem um apoio midiático absurdo, porque com esse apoio, com a internet, com todos os meios de comunicação, os podcasts, a gente consegue atingir mais pessoas que antes a gente não conseguiria atingir. A gente consegue atingir as pessoas que não estão na academia como a gente para estudar isso. A gente consegue atingir aquela senhorinha que só assiste a TV aberta, que mora lá no Igarapé do 40. Então, esses meios midiáticos, eles são fatores essenciais para a gente conseguir o trabalho de formiguinha, porque eles alcançam lugares onde a gente que está dentro da academia não consegue alcançar muitas vezes. E sim, a publicidade ela continua auxiliando nesse poder até os dias de hoje, como tu disse, mesmo com essas mudanças que a gente está vendo, porque é uma via muito de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu consigo fazer toda uma campanha a favor de um movimento feminista, tem sempre alguém que consegue fazer toda uma campanha que vai contra o movimento. Tanto que a gente tem a luta das fake news hoje, que é o maior exemplo, né? Porque a gente tem as mídias consagradas, os veículos consagrados midiáticos, e o portal de fake news. Então fica sempre aquela luta para ver quem consegue alcançar mais gente, quem vai acreditar em tal coisa. Então eu vejo a publicidade muito assim. Ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, mas ultimamente ela tem ajudado bastante por alcançar lugares que a gente não consegue alcançar. Espero ter respondido a tua pergunta. Obrigada, Samara. Vamos fazer assim. A Carla Medeiros tem mais parabenizações e tal. A Carla Medeiros, ela gostaria de fazer uma pergunta pelo áudio. Pode falar, Carla. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Queria parabenizar pela palestra. E eu queria, na verdade, quando você falou sobre o impeachment, né, da presidenta Dilma e tal, aí eu pensei sobre a questão do corpo da mulher, né? Nós estávamos comentando, Simone e eu, outro dia, sobre isso, sobre como... Lembra daquela não sei nem se eu posso chamar isso de piada, mas aquela espécie de piada de mau gosto que fizeram com o aumento do combustível, que grudavam uns adesivos da Dilma nos carros da presidenta, né? Da ex-presidenta. E é muito absurdo isso, né? Como ela entrou, né, na presidência e aí, de repente, o seu penteado, a sua roupa, o seu corpo, se ela tá gorda, se ela tá magra, é super importante para o país e para a opinião pública e para os jornais e tal. E uma vez que é um homem, né, isso não tem importância nenhuma. E eu acho isso absurdo demais. Eu queria que tu comentasse um pouco a respeito disso, por favor. Obrigada. Muito obrigada por trazer esse ponto da gasolina da Dilma, porque eu estava doida para falar sobre isso. É muito engraçado, porque quando aconteceu esse processo de impeachment da Dilma, logo criaram esse adesivo de forma caricata para colocar na entrada do tanque de combustível do carro, né? E aí você enfiava a mangueira e tava a cabeça da Dilma com as pernas abertas. E aí a gente vê o quão agressivo
foi isso para uma mulher, obviamente, e para todas as mulheres. Eu espero que todas as mulheres tenham se sentido violadas com aquele tipo de brincadeira, de mau gosto que o machismo trouxe, porque foi algo extremamente naturalizado também para muitas pessoas. Para muitas pessoas anti-PT, inclusive, aquilo foi, não, normal. Mas se fosse o impeachment do Lula, iam colocar ele de pernas abertas também, ali na boca do combustível? Na boca do tanque de combustível? Eu duvido muito. Mas o que tu falou, tu relatou sobre o ponto de as coisas que são importantes para determinadas pessoas que estão no poder, é uma coisa que isso acontece há muito tempo, e infelizmente a gente ainda sofre muito. Sempre quando o homem chega no poder, as pessoas debatem sobre as qualificações técnicas dele. Se ele é adequado para o trabalho, se ele tem formação para isso, se ele mentiu ou não no Lattes, o que está acontecendo muito, né? Mas quando é uma mulher numa posição dessa, eles não julgam a capacidade técnica dela de assumir esse cargo, mas julgam se ela está bonita, se ela está bem vestida, se o cabelo dela está bem cortado, se as luzes dela estão em dia, se ela sabe falar. Muitos criticam a forma da Dilma de falar, mas não sabem o real motivo dela falar assim, e chamam ela de burra, de analfabeta, e por aí vai. Mas quando era o Lula, ninguém chamava ele de burro, de analfabeto, mesmo com toda a situação acadêmica do Lula. Ninguém criticou, mas com ela criticam até hoje. Eu acho que a Dilma, a gente consegue ver alguns vídeos, ela foi uma das presidentes assim mais aleatórias que a gente teve, por conta do curto período de espaço que ela passou ali, por conta da forma como ela foi tirada e pelo fato de que ela, na frente do palácio, ela estava trocando receita de miojo com as pessoas, receita de risoto com as pessoas, e tratando de igual para igual com os repórteres, coisa que a gente não vê hoje. Os repórteres são colocados em uma espécie de curral, e só a mídia favorecida do atual presidente que é colocada mais à frente, e a gente vê também o poder manipulativo que isso traz. Mas, voltando ao ponto que você questionou, é isso, é uma coisa que a gente aprendeu a naturalizar, porque a gente não consegue mudar essa visão do que é mais importante para determinada pessoa assumir determinado cargo. O melhor professor do mundo, ele deve ser assim porque ele estudou em tal canto, porque ele tem doutorado não sei onde, papapá. A mulher não, se ela chegou lá na frente, ela está lá na frente, na sala de aula, não estão analisando a qualificação dela. Estão analisando se ela está bem vestida, se ela tomou banho hoje, se não tem um fio de cabelo fora do lugar. Sempre foi assim e continua sendo. Quando é mais importante, e isso se vem muito do fato daquilo que eu falei lá antes, de que a mulher podia sim cumprir um papel de mulher cidadã, mas sem esquecer aquele papel que foi atribuído para ela antes, o de mãe, o de esposa, o de dona de casa, o de mulher feminina, bem arrumada, sabe, na beca. Ela pode sim fazer outras coisas, mas ela não pode esquecer esses papéis atribuídos anteriormente a ela. E isso se dá ao fato que você relatou. Espero ter respondido. Carla, você quer comentar também ou tudo bem? Não, professora, obrigada. Respondeu sim, Samara, obrigada. Tá certo. Obrigada, Carla. Antes de passar aqui para a próxima questão, vou ler aqui a mensagem que deixou a professora Giane Abreu. A professora doutora Giane Abreu é coordenadora do curso de dança da UEA, da ESAT, e ela deixou a seguinte mensagem: infelizmente necessito me ausentar, todavia ainda tenho alguma coisa para contribuir no estudo da Samara, inclusive fazer a doação do meu livro Dor e Prazer no Entrelaçamento dos Corpos. E eu já agradeci aqui no chat a professora Giane, dizendo que nós ficaríamos muito felizes, né, em receber o trabalho dela para contribuir com a pesquisa da Samara. Andresa Colares pergunta: professora, posso fazer uma pergunta pelo áudio também? Sim, Andresa, pode fazer. Oi, conseguem me ouvir? Sim. Sim. Bom, boa tarde, Samara. Parabéns pela sua palestra. Eu estou um pouco nervosa, né, para
para falar, mas eu fiquei impressionada porque, inclusive, a minha pergunta é algo assim que está acontecendo hoje. Aliás, não, é um questionamento que eu vejo que eu estou passando, né, que está acontecendo no meio cristão, entre as mulheres, né? Muitas mulheres cristãs hoje, algumas, né, são julgadas pelo fato de querer se arrumar, usar maquiagem, usar unha postiça. Algumas são julgadas por querer fazer cirurgia, de que a mulher cristã não pode usar, não pode cortar cabelo, não pode se maquiar, não pode pintar. Então, eu vejo isso muito em alguns ministérios, em algumas igrejas, principalmente evangélicas e algumas católicas, de que a mulher cristã parece que não pode se arrumar, não pode usar uma calça. Então, eu vejo muito isso assim nesse meio cristão. Aí eu gostaria de saber o que você acha sobre isso, Samara. Obrigada. Eu também tô nervosa pra caramba. Mas, olha, essa tua pergunta, ela é uma questão muito frequente, inclusive, e tem duas formas de eu te responder. Primeiro, é sim uma forma de opressão colocada nas mulheres, porque a partir do momento que ela age de forma mais independente, como cortar o cabelo, se vestir de uma forma diferente daquela que acho que é o pastor, né? Que o pastor diz, é como se ela fosse desobedecer a palavra do pastor. E esse comportamento de desobediência, de revolta, ele não é bem aceito. Historicamente, ele não é bem aceito pelas mulheres. E tem também o ponto de que eu sou espírita. Beleza. E o espiritismo, ele prega, acima de tudo, a palavra de Deus. O que todas as religiões deviam pregar, na verdade. Só que aí, a gente vai em alguns pontos de que algumas congregações, elas pregam o que está na Bíblia de acordo com o que eu acho certo. Então, a gente tem muito dessa opinião desviada de quem está fazendo a pregação, e também tem o ponto de que as mulheres elas não podem causar distrações para os homens durante as congregações. Então, o fato de uma mulher vestir uma saia mais curta, o homem com aquele sex appeal absurdo que ele não consegue controlar os instintos dele, aquele sentido animalesco, né, aquele sentimento animalesco que ele tem, ele não vai prestar mais atenção na congregação, ele vai prestar atenção no corpo feminino, porque ele não consegue segurar o instinto dele. Então vem desse fato, vem do fato de você não poder desobedecer à figura masculina de poder da igreja, tem o fato de que você não pode ter livre-arbítrio, e isso é um grande problema, porque acho que religião nenhuma devia pregar proibições, já que é uma ideia de constante aprendizado a partir de um bem comum. E esse terceiro ponto de que não pode gerar uma distração. O corpo feminino ele não pode ser um atrativo para o homem, porque pensamos assim, se tem culturas em que mulheres usam burcas e mesmo assim são estupradas porque os homens eles não conseguem, vamos pensar aqui, que eu não estou generalizando, porque pode surgir alguém que fala que nem todo homem, mas são casos relatados. Que os homens não conseguem segurar os instintos dele e vão lá estuprar uma mulher que está de burca. Ela não está nem com uma roupa provocante para poder ter culpa, para poder dizerem que, mas você estava pedindo. Não. É o simples instinto masculino que ele tem dessa ideia de poder que foi atribuída a ele desde os tempos antigos e que ele faz perfeito uso até hoje de poder subjugar o corpo feminino ao seu bel prazer. Muitas igrejas proíbem por conta disso, porque não pode ser atrativo, porque não pode distrair e porque a mulher ela não pode ter uma independência, porque ela tem que seguir aqueles preceitos conservadores cristãos. Espero ter te respondido e a gente pode conversar mais sobre isso, porque é um debate muito interessante, religião e liberdade feminina. Samara, uma outra questão também que aconteceu,
A gente está vendo que a lei está mudando, né? Realmente a lei está mudando. E aconteceu um fato que foi em dezembro desse ano que passou agora, que quando eu fui me divorciar, lá no dia de assinar o divórcio, o meu ex-marido, depois de 7 anos de casada, ele simplesmente não me ajudou em nada, não deixou nada. E para a justiça, né, ele teria que me ajudar com alguma coisa ou pagar alguma pessoa para mim, só se fosse, no caso, se eu tivesse filho com ele ou se eu fosse incapaz de trabalhar e teria que provar através de exame médico. Aí eu fiquei totalmente indignada, né, porque nesse caso a lei não me ajudou, mas graças a Deus até agora, graças a Deus eu tô conseguindo viver melhor, mas eu fiquei com isso, sabe, eu fiquei assim, mas como vivi com ele 7 anos, a gente foi casado 7 anos, e simplesmente ele não, assim, não ajudou em nada, nada, ainda pedi, só que a gente teve uns problemas, né, e simplesmente, para a lei, eu teria que ter ou um filho com ele, ou provar que eu era incapaz. E ainda tem mais, se eu não tivesse assinado logo o divórcio, ele poderia me botar na justiça, se no caso eu fosse ganhar mais que ele, devido ao mestrado, né, que ele ainda falou um monte de besteira lá. Aí eu fiquei assim, digo, meu Deus do céu. Aí a gente já assinamos o divórcio, né? Mas ficou aquilo na minha mente, sabe? Como é que pode? Será que eu sou obrigada a ter filho? Sabe? Eu não sei se você está me entendendo, mas foi uma coisa assim inédita para mim. Isso daí. Eu tô te entendendo, sim. É porque a gente tem um ponto de que a Lei Maria da Penha ela é um neném, né? Então, ela ainda tem muitos buracos e nesses buracos os advogados acabam se aproveitando. Mas eu não posso nem te dar conselhos jurídicos porque eu não tenho a mínima capacidade disso. Mas eu penso que é um tipo de caso que vale recorrer, porque 7 anos já é muita coisa. E ainda mais se for um ponto de que, caso ele tenha proibido de trabalhar, de ter uma certa independência, ele ficaria mesmo nesse papel de devedor de auxílio, pelo menos por alguns anos, talvez. Mas, como eu te disse, eu não sou a pessoa mais adequada para dar conselhos jurídicos. Mas isso se dá muito, esses problemas que a gente tem em relação a divórcio, juridicamente, se dá muito pelas brechas na lei. E o país é o país com a lei mais esburacada que existe, porque a cada vírgula, a cada sentença, tem muito advogado esperto que consegue analisar o discurso e a situação toda da situação e consegue se safar. E são esses advogados que esses caras procuram. Não consigo. Meu microfone. Agora sim. Desculpa, eu não estava conseguindo desativar, teve uma falha aqui na minha internet. Eu pediria para alguém da comissão organizadora ler os comentários a partir da pergunta da Andresa. Eu vi que tem um comentário deixado também pela professora Jeane. Então, eu pediria que a comissão fizesse isso, porque para mim, por favor. Sim, a professora Jeane colocou que os estudos que empoderam o gênero feminino ainda são insuficientes para desmitificar a tendência hegemônica que reificam o masculino e o feminino dentro de um modelo patriarcal culturalmente instalado desde a colonização. Mandou abraços e, mais uma vez, parabenizou pelo estudo, daí teve que se retirar. Além disso, então, houve outras parabenizações da Anne Caroline do Nascimento Ribeiro, o Daniel Silva concordando com a pergunta da Andresa e salientando que alguns religiosos desconstroem o sentido da religião
levando as pessoas a acreditarem no que eles entendem. E esse assunto sobre a mulher está entre essas questões. Aí ele corrigiu, ele disse que desconstrói. Enfim, fiz também uma inscrição para a pergunta, né? Então, eu sou a Mariana Vieira, mas estou pelo perfil da comissão. E daí, mais uma vez, parabenizo a pesquisadora e amiga Samara, e também a mediadora, a professora Luciane. Acho que este encontro é um dos encontros mais frutíferos que estamos tendo, e muito necessário. E na fala da Samara, algumas coisas reverberaram aqui para mim. Então, a Samara colocou que a revista, né, que ela apontou para a gente lá no início da fala, é datada mais ou menos de meados de 1920, e como ela colocou agora no final, estamos em 2020, e ainda vemos muito, né, desse discurso conservador na nossa sociedade. Daí eu relembro que há propagandas que demonstram justamente essa naturalidade da mulher de limpar, lavar, como se ela nascesse e tivesse dons, né, para isso. E daí eu relembro aquela personagem que a gente conhece muito, que é a Neura, né? Talvez a Neura não funcionaria tanto se fosse o neuro, né? Isso ficaria sem sentido, porque a nossa sociedade já coloca a mulher até mesmo como afetada nessas questões de casa mesmo, né? Ela se estressa, ela quer tudo limpo, mas na verdade não é bem assim. Relembro também que há algumas propagandas que passavam, acho que até ano retrasado, de questões de limpeza, principalmente do sabão Omo, em que colocavam ali que se sujar faz bem, e colocavam as mães depois lavando, né? Sempre uma mulher ali, mostrando que aquelas manchas saem, e o quanto isso faz analogia a que elas são boas mães, né? Se elas lavam bem, se elas dão os alimentos corretos, então elas estão ali como boas mães. Toda a fala da Samara me fez pensar sobre como muitas vezes a mulher mãe que ela colocou ali no início e a mulher esposa são dois papéis que são desenvolvidos na sociedade. Primeiro a mulher mãe cuida deste menino e depois este homem, que ainda é visualizado como menino ingênuo, acaba sendo cuidado ali pela sua esposa. Então eu queria que a Samara comentasse um pouco para a gente sobre como às vezes esse papel de menino e de ingenuidade é perpassado, enquanto que para as mulheres ela precisa com 14 anos já responder como uma mulher, já ter responsabilidades, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Sam, e também sobre como isso às vezes faz com que nós, mulheres, fiquemos muito uma contra a outra, né? O quanto isso promove na gente também uma espécie de confronto feminino. Que pergunta maravilhosa. Vamos lá. Primeiro vamos ao ponto dessa naturalização que a gente faz sobre o homem, ele nunca ser homem, né? Ele é sempre um menino. Ele só é homem na hora de mostrar que ele tem vigor, se é que vocês me entendem. Quando criança, os garotos, eles são tratados sempre nessa ideia de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Traduzindo, não pode fazer trabalhos domésticos, você tem que estudar para ser um engenheiro, não pode lavar uma louça, porque você vai ter uma esposa para fazer isso, assim como hoje você tem uma mãe para fazer isso. E aí a gente vê que no decorrer da adolescência, esses meninos, eles não assumem as responsabilidades dele, porque sempre cai para a mãe, inclusive, a responsabilidade do garoto. E aí faz besteira na escola. Não chama o pai, chama a mãe, porque é a mãe que tem que resolver as pendências escolares das crianças. E aí, como ele foi criado sempre num ambiente em que tudo é a mulher que resolve, tudo é a mãe que resolve, ele nunca cresce, porque ele não é obrigado a crescer. Sempre tem uma mãe ali para poder resolver as coisas para ele. E aí, por conta disso, ele se vê num papel que ele não precisa amadurecer, que ele não precisa agir feito homem adulto, porque ele sempre vai ter uma mulher ao lado para resolver as coisas, até porque ele foi ensinado que depois da mãe, a próxima mulher importante na vida dele vai ser a esposa, que vai fazer tudo aquilo que a mãe faz. Tanto que a gente tem uns casos que a psicanálise estuda, inclusive,
Parece que travou o som ou caiu a conexão da Samara. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. É que caiu a energia aqui. E aí a gente tem esses estudos na psicanálise que dizem que alguns homens eles têm essa dependência de sempre ter uma mãe por perto. E aí acaba que eles refletem esse ideal de mãe nas futuras namoradas, nas futuras esposas, que sempre vão estar ali para cuidar dele. E por conta disso, eles não sentem a necessidade de agir por eles mesmos, a não seja proveito dessa falta de necessidade dele de sempre sair pela tangente quando faz alguma caquinha. Ele sacaneia a garota, me desculpa o linguajar, mas é isso. Ele sacaneia a namorada dele atual com outra menina. Isso é culturalmente aceito, no caso dos meninos, né? E aí depois eles terminam, obviamente, é o mais saudável de fazer, terminam, e aí com a atual dele, com ela, porque ela era doida, porque ela me perseguia, lá tudo fazia. Vários motivos para ter contato com meu namorado, meu marido, porque ela é doida, porque ela vai tentar roubar ele de mim, porque ela é doente. E aí tem aquele lance, do outro lance da rivalidade feminina, que as mulheres precisam competir pela atenção dos homens. Em muitos casos, em que ela precisa estar mais bonita que a outra, em que ela precisa ser mais atraente que a outra, em que ela precisa ser mais que a outra em todos os quesitos, para poder conseguir a atenção daquele menino que muitas vezes é um playboy criança. Que não é que mesmo e age como tal. Samara, seu áudio travou um pouquinho. Aqui a gente percebeu isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer os outros comentários que estão aqui. Se continuar travando, eu sugiro que você também tire a sua imagem, tá? Aqui tem ainda tem um comentário tem algumas parabenizações, e tem um comentário da Alice Silva. Mariana gostaria de comentar, fazendo um adendo à sua fala, que há ainda algumas propagandas de limpeza que trazem a mulher que trabalha fora, que é independente, que é cantora, atriz, mas que apesar disso, ela não esquece de deixar sua casa brilhando. Deu para ouvir, Sam? A Samara informou que ela está com alguns problemas, então ela vai retornar agora, tá bem? Ah, Ela sim, pediu sim, alguns perfeito. minutinhos. Obrigada. Pronto.
Nós reforçamos, então, que a Samara, palestrante do dia, pediu alguns minutinhos e retornará à chamada, e que é importante que vocês continuem, então, conosco. Pedimos a compreensão e paciência de todos. Em poucos minutos continuaremos. Voltei. Desculpa, gente, eu tive Ótimo, uma queda de então, energia aqui. tudo bem. Então, eu vou ler novamente o comentário da Alice Silva. Ela disse: Mariana, gostaria de comentar, fazendo um adendo à sua fala, que há ainda algumas propagandas de limpeza que trazem a mulher que trabalha fora, que é independente, que é cantora, atriz, mas que apesar disso, ela não esquece de deixar sua casa brilhando. Pode comentar, Samara. É incrível o quão multitarefa a mulher tem que ser, né? Até hoje, na verdade. E se dá muito pelo fato daquilo que a gente estava comentando aqui, de que o homem ele não pode fazer trabalhos domésticos porque isso vai torná-lo menos homem. Em muitas culturas ainda funciona assim, em muitos lares brasileiros ainda funciona assim, né? Então a mulher, apesar dela ter a vida como mulher cidadã, como a própria revista colocava, ela também tinha, por obrigatoriedade, conciliar a vida dela de esposa, de mãe, de dona de casa. Então é aquele negócio, a mulher, enquanto a gente viver em cima desses padrões, a mulher ela sempre vai ter que cumprir o papel dela de cidadã, trabalha, pesquisa, estuda, mas ela também vai ter que chegar em casa e vai ter que fazer a faxina, vai ter que cuidar dos filhos, vai ter que fazer a comida. Sempre vão ser os papéis interligados. Os únicos que eles não precisam estar obrigatoriamente ligados são: ela tem que ser junto, é obrigatório para ela ser junto mãe, esposa e dona de casa. O cidadão é opcional. É o único que ela pode escolher não fazer, mas todos os outros três ela tem por obrigatoriedade cumprir. Se ela escolhe cumprir o cidadão, ela não pode excluir os outros três, ela tem que cumprir os outros três junto com o cidadão, e esse é o maior problema que a gente vive. Muitos lares, os esposos, os filhos, principalmente os filhos homens, eles não ajudam nos trabalhos domésticos porque culturalmente não é para eles esse tipo de tarefa. E aí a gente retoma até aquela caixinha quando as crianças ganham, quando nascem, que é a caixinha dos meninos, não vem utensílios domésticos para eles aprenderem a usar desde criança, vem outros itens. Ok, Samara. Antes de passar para o comentário aqui do Vladimir, eu queria também fazer uma colocação. Aí depois disso tem o comentário do Vladimir, tem outras parabenizações e uma observação da Maria Luísa. Eu queria colocar duas coisas, né, por exemplo, talvez até mais. Com relação à presidenta Dilma, né, Samara, nada ficou provado que ela roubou. Uhum. Não ficou provado absolutamente nada, e aquilo pelo qual ela foi incriminada, meses depois foi votado como legítimo. Então, ficou muito, muito claro uma perseguição misógina, né? Esse exemplo, né, que nós temos da ex-presidenta, realmente nos faz refletir sobre o que é ser mulher e ocupar os espaços de poder, estar diante de um cargo como esse, né? Então, num país como o Brasil, que é um país que tem vários problemas, né, e que a sua face mais obscura surgiu nos últimos anos, né, com os movimentos o crescente empoderamento dos movimentos de extrema-direita e do nazifascismo. Então, a gente vê, né, que todo aquele movimento de 2016 pelo impeachment, ele estava planejado e o que havia por trás. Mas também mostra esse lado mais subjetivo que se reflete nas mulheres do cotidiano, no ser mulher, não é? Pensei também a respeito do que você falou sobre os salários. Realmente, em empresas privadas,
a grande diferença, né, sobre o salário do homem e o salário da mulher. E ninguém nem fica sabendo. No ambiente público, essa desigualdade, ela já tem sido contornada, certo? Mas, mesmo assim, outras questões vêm à tona, por exemplo, falando no âmbito da universidade, né? As mulheres enfrentam, sim, dificuldades quando assumem cargos de direção, como assumem cargos na gestão, né? Elas precisam até tomar uma atitude, muitas vezes, entre aspas, masculinizada, para se impor naquele ambiente, né? Alguns estudos mostram recentemente como é que está isso no país, né? Quantas mulheres estão em gestão administrativa, em cargos mais altos de poder, né? Porque realmente é difícil, né? Nós percebemos que há bullying, há mansplaining, há tudo isso, né? Há coisas que a gente acaba vivenciando mesmo, né, nesse cotidiano, não necessariamente do salário, mas das práticas, das mentalidades, certo? Era, assim, um comentário sobre isso, né? E também, complementando a tua fala, sobre a questão temporal, né, quando você fala desse salto temporal, né, do teu objeto de estudo, no início do século XX, ainda com uma mentalidade oitocentista, uma mentalidade do século XIX. Mas por que isso é emergente? Por que isso é urgente de se trazer para estudar agora? Né? Por que é importante? Então, também temos que lembrar uma coisa que Jacques Legoff menciona sobre, e Mark Bloch também já falava sobre as temporalidades, né? Na história das mentalidades, nem tudo acontece visando um progresso linear. Então, por isso que nós temos hoje pensamentos que equivalem a um modo de vida do século IV depois de Cristo, temos pensamentos que equivalem ao século IX da era cristã, né? E ainda temos o pensamento do século XIX, e tudo isso convive, se observarmos o Oriente, se observarmos toda essa, o direito de vida e morte, e que em determinados países os homens têm sobre as mulheres, né? Como você falou, elas passam da tutela do pai para o marido, e quando esses faltam, passa para a tutela do filho, ou seja, ela nunca se torna emancipada, né? Ou seja, tudo isso coexiste nesse tempo em que estamos vivendo, né? E é importante também a gente refletir sobre o papel, como foi colocado aqui, né, religioso, né, de algumas igrejas, enfim, e outras instituições, não vamos colocar só a igreja, mas outras instituições que se colocam como reguladoras do comportamento, e aí não só da mulher, mas principalmente. Então, se você quiser comentar um pouquinho, e aí eu vou ler os outros comentários e questões. É muito louca essa ideia desses comportamentos, desses padrões comportamentais coexistirem, porque, assim, a gente devia prezar pela evolução, né? Linear ou não, mas sim pela evolução. E aí a gente fica nessa ideia, algumas culturas, alguns lares ficam nessa ideia de vamos conservar aquilo que funcionou pra gente. Eu acho que esse ideal é o problema, porque a gente tem a relação de poder que o homem tem sobre a mulher, que vem aí do fato da mulher na academia, de que ela precisa muitas vezes agir como, ter uma atitude mais masculinizada para poder ter voz.
justamente porque ela não é levada a sério quando ela é apenas mulher, porque ela sempre vai ser vista como uma mulher delicada, feminina, que não devia nem estar fazendo aquilo que ela está fazendo, né? E aí é um ponto, inclusive, que a Aline colocou aqui no chat, que além de todas as ocupações da mulher, ela precisa ser sexualmente ativa, senão isso vai dar uma desculpa para o maridinho dela traí-la. Porque ela não compareceu quando ela precisou comparecer. E o engraçado é que o oposto não acontece, porque o marido chega em casa, cansado de uma jornada de trabalho, muitas vezes inferior à jornada que a mulher tem, e ele tá cansado, e aí não comparece na hora, e tudo bem, ele tá cansado, nossa, ele tá exausto, trabalhou muito, mas se a gente for botar na balança, quem trabalha mais durante o dia entre um homem e uma mulher, levando em conta todo esse trabalho dentro de casa que ela tem que fazer, né, e ele não ajuda, a gente vê o quão esses valores são desonestos até, é uma vida desonesta. E aí, trazendo para esse ponto desses comportamentos de séculos passados que perduram até hoje, é justamente essa linha. Eu vejo dessa forma, que é nessa linha. Se para quem está no poder, que o poder social é visto na mão dos homens, está funcionando, não tem para que mudar. É o famoso, a gente não mexe em time que está ganhando. Então, acaba se perpetuando esse tipo de comportamento, de que a mulher ela nunca vai ser emancipada, ela vai sempre passar da tutela de homem para homem, porque a partir do momento que ela foi emancipada, imagina o que ela vai ser capaz de fazer. Meu Deus, vai acabar com o mundo perfeito que a gente conhece, onde só os homens mandam. E aí, na sociedade brasileira, a gente tem problemas semelhantes, porque são problemas que são reflexos dessas culturas. E a gente continua perpetuando porque continua funcionando para aqueles interessados. E uma vez que a gente não tem a voz necessária para ir contra esse tipo de movimento, não tem a união necessária para sair desse tipo de comportamento, a gente vai continuar perpetuando e vivendo essas atemporalidades em questões evolutivas, em questões sociais. Sim, muito bem. Vamos lá, então. Aqui eu vou ler o comentário do Vladimar. Parabéns, Samara. Acredito que o grande problema seja a execução da lei, como você apontou, em relação a Maria da Penha e a lei do feminicídio. Essas leis existem para a proteção da mulher, todavia a prática dela não tem sido satisfatória. Quanto ao detalhe que Daniel apontou, é o problema do excesso de zelo da religião. Samara? Você pode repetir, por favor, porque não está aparecendo mais aqui para mim no chat. Sim. Ele te parabeniza, né? Acredito que o grande problema seja a execução da lei, como você apontou em relação a Maria da Penha, e a lei do feminicídio. Essas leis existem para a proteção da mulher, todavia a prática dela não tem sido satisfatória. Quanto ao detalhe que o Daniel apontou, é o problema do excesso de zelo da religião. O excesso de zelo, ele não é bem da religião em si, mas daquela figura de poder dentro daquela congregação. Aquela figura tem um excesso de zelo em cima dos interesses próprios. Não é bem da religião, é dos interesses dele. O grande problema nas pluralidades das religiões são essas. A religião, ela não é errada. Não é determinada religião que é mais conservadora, não digo nem conservadora, mas em questões de ter certas proibições, tipo, tu não pode beber, tu não pode comer isso, não pode isso e aquilo outro. O problema não é a religião em si, mas é quem pratica e quem está na posição de poder perante aquela congregação, porque acaba trabalhando a partir dos seus interesses próprios. E quanto às leis, sim, elas são leis muito falhas, porque são leis recentes, e são leis que elas são vistas para a mulher, mas ela é vista e praticada num ponto de vista do homem. Então, eu acho que se a gente trocasse aí os poderes que tanto trabalham para escrever uma lei mais consistente, quanto para quem executa essa lei e colocasse no poder da mulher, que sabe o que a mulher passa, que sabe o que a mulher sofre, que entende essas microagressões que a mulher tem que viver, porque infelizmente a gente ainda tem que viver com isso,
E aí a gente pode vir a ter, quem sabe, desde que a lei seja executada, porque no Brasil sempre tem brecha, como eu disse, quem sabe a gente pode fazer a lei funcionar, mas eu acho que a gente tem que mudar os pontos de vista no qual a lei é executada. Ok, Samara, deixa eu ver mais aqui. A comissão, espera um pouquinho. A comissão organizadora, acho que foi a Mariana, talvez, respondeu sim, Alice, produtos que são usados de maneira mais rápida, já que agora tem vida dupla as mulheres, né? Sim, elas agora podem ser mais multifuncionais ainda, né? Sim, nunca desligando os papéis femininos natos, limpar, cuidar, etc. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, eu estou colocando os comentários. Uhum. Tá, Maria Luísa coloca assim, a observação da Mariana me lembrou também que a mulher acaba sendo sexualizada muito cedo, ainda no início da adolescência, perpetuando sempre a ideia de que um homem aos 16 anos é um menino, e que não tem noção dos atos, mas uma menina de 16 é uma mulher com plena noção de tudo. Pode comentar, Sam. Esse comportamento um pouco Vladimir, né, como a gente vai buscar lá em Lolita, é um comportamento doente, né, de que um quarentão pode se sentir atraído por uma garota de 16 anos. Temos aí a barreira da lei, né, primeiramente, graças a Deus a gente ainda tem a barreira da lei, mas isso não impede muitos casos de estupros e abusos infantis, porque é como eu disse mais cedo, tem muito homem que não consegue controlar o instinto predador dele, e é engraçado que mesmo com um instinto tão violento que é naturalizado no comportamento masculino, ele continua sendo visto como um menino e não como um homem pleno e digno de sofrer as consequências dos seus atos. E essa ideia de sexualização infantil, a gente vê que não é só com garotas de 16 anos, não é só com adolescentes que acontecem, com muitas crianças acontecem. A pedofilia é isso, com corpos femininos infantis, o principal. Eu não sei se um dia a gente vai ter um estudo que realmente consiga identificar que distúrbio mental é esse que algumas pessoas têm de se sentir sexualmente atraídas por crianças. Mas é uma questão cultural também, que mostra que, independente da idade, toda mulher ela vai ser atrativa. É aquela ideia de que a mulher ela sempre tem que estar bem vista para o homem, ela sempre tem que estar para o deleite do homem, e isso vai se refletindo em toda a vida dela, independente da faixa etária. Ela está sempre ali para o bel prazer dele. Ok. Tem mais comentários aqui. Comentários da comissão. Eu vou pular alguns comentários por causa do tempo. Deixa eu ver alguns que têm questionamentos. Aline Rocha menciona, além de todas essas ocupações, a mulher ainda precisa ser sexualmente ativa. Caso contrário, ela é traída com aquela desculpa de que não deu a assistência, entre aspas. Mas quando o homem não comparece, entre aspas, o que se diz? Tadinho, trabalhou o dia todo, está cansado demais. Acho que, enfim, reforço o que a Samara já foi colocando, né? A Aline parabeniza. A Alice Silva, os interessados, homens brancos, héteros, de classe social dominante. Só uma parte também. Só quem perde os privilégios é que vai saber o que são privilégios. Isso em tudo, né? Nessa questão do gênero também. É preciso trocar os papéis para ter um pouco de sensibilidade para entender as cobranças, tudo o que se passa, né? Comissão organizadora, é importante pensarmos também em como as mulheres ainda são julgadas dentro da academia e do trabalho em relação às suas escolhas pessoais, principalmente quanto ao assunto maternidade. Uma mulher grávida com filhos pequenos pode ser vista como menos produtiva, pois supõe-se que ela vai precisar dedicar mais tempo aos filhos. Porém, em nenhum momento é questionado o mesmo aos homens. Foi a Luana que colocou.
Você quer comentar, Samara? Eu só queria fazer um adendo, na verdade adicionar uma coisinha aqui nessa fala da Luana, agora que imagina se essa mulher, mãe, dona de casa, pesquisadora, ainda pesquisasse feminismo, para te ver quão louco ia ser e o quão duvidada ela ia ser, tanto no cumprimento do papel de mãe dela, quanto no papel de pesquisadora. Sim, nós sabemos da sobrecarga de trabalho, né? Porque esses papéis, eles são construídos culturalmente desde muito tempo, né? Qual é o papel da mulher? É ajudar a mãe a limpar a casa. Já começa assim. Muitas vezes as próprias mães, elas vão perpetuando essa mentalidade machista dos privilégios, né? Os meninos não fazem nada, ou são poupados de dividir tarefas e tudo mais, né? Então, o que acaba havendo realmente essa sobrecarga, né? Que é injusta. Daniel Silva fala, excelente diálogo, questões pertinentes, ele também agradece, se despede. Comissão organizadora fala, lembrando que a maternidade é um dos maiores motivos para a diferença salarial entre gêneros, já que social e culturalmente apenas a mulher é responsável pela criação dos filhos. Foi a Luana. Pode comentar, Sam. E tem muitas empresas que ainda colocam no discurso delas de que mas eu vou pagar menos mesmo porque a qualquer momento ela vai ter que sair para resolver alguma coisa na escola do filho. Ou então ela vive saindo para poder acompanhar os filhos ao médico, porque o marido nunca pode ir. Ou então porque o trabalho nunca vai ser a prioridade dela, como é para o homem, porque a prioridade dela sempre vai ser os filhos. Então, a própria, nem a CLT ajuda direito, né? Ainda mais depois dessa reforma trabalhista. Que deixou muito mais fácil para os empresários não contratarem. E hoje a gente só vê nas empresas uma espécie de cota. Quando tem mulher, é cota, na maioria das vezes. Quando tem uma mulher que é mãe, também é cota, na maioria das vezes, porque algumas empresas têm alguns descontos nos impostos por conta disso. Até a galera LGBT, quando é contratada, também é cota. E aí, de novo, para quem está muito acostumado com a palavra cota, quando a gente vê negros em empresas majoritariamente brancas, também entra numa classe de cota. E aí é tudo uma questão de aproveitar o que o sistema está dando ali de mão beijada para os empresários. Sim, mas nesse caso, Samara, eu acho que também é importante que comece de algum ponto, mesmo que seja nessa característica cotas. Isso envolve tudo, gente. Por exemplo, alguém ganha uma bolsa no exterior. Não vamos nos enganar. Se é do exterior que vem a bolsa, nós estamos preenchendo uma cota social. Entende? Então, eu acho que se isso ajuda a minimizar, né, um pouco essas desigualdades, é bem-vindo. Agora, é claro que todas temos que ficar atentas, né, com relação a isso. Que brecha na lei sempre tem. Exato. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Nós estamos já chegando perto do fim da nossa sessão. Acho que é isso, então. Bem, acho que é isso, não havendo mais comentários, né? Samara, parabéns pela sua fala, muito pertinente, importante, né, para todos nós, porque eu acho que é um aprendizado constante, né, para as mulheres que foram educadas por mulheres que perpetuam esse padrão, né, o heteronormativo, regulador e tudo mais. Para nós também é um desafio diário quebrar, não é, essas barreiras, né, superar e nos emancipar principalmente, né, porque
acho que a questão toda envolve esse conceito de emancipação feminina também, né? Não só a, a regulação dos corpos, como a gente viu aqui, né, os comentários e tal, mas enfim, envolve conflitos também que não terminam por aqui, conflitos existenciais, e é sempre um grande aprendizado, né, para homens e mulheres, afinal, nós precisamos uns dos outros e precisamos ter uma convivência respeitosa e precisamos, enfim, né, ter mais igualdade nessa convivência. Passo para a Samara falar suas palavras finais. Eu só queria agradecer a todos que assistiram, todos que passaram essa tarde aqui militando horrores comigo. Como eu disse, são discussões que precisam ser levantadas sempre, até o momento que a gente chegue num patamar de igualdade equilibrada, de fato, e de que não faz mal, de que nós, mulheres, nós não temos que nos sentir afetadas por comentários que nos chamam de histérica, de doida, de louca, porque nós somos sim afetadas, mas nós somos afetadas num ponto de que tudo isso prejudica muito a gente, de toda essa discussão que a gente teve aqui é muito prejudicial para o corpo feminino, prejudicial para a mulher. Então a gente tem mesmo que buscar, se for preciso, levantar a voz, se for preciso fazer mais discussões como essa, até o momento que a gente não vá precisar fazer, mas a gente só vai fazer porque é legal fazer. Então, e espero que esse momento chegue logo, porque são discussões que vão trazer um bem-estar social. E, mais uma vez, eu só queria agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer pelas parabenizações, e acho que é isto. E qualquer coisa, estamos aí para discutir mais. Obrigada, Samara. Alguém da comissão, Mariana, quer dar algum recado sobre os eventos da próxima semana? Acredito que não seja necessário, porque todos aqui estão inscritos. Então está bem, gente. Então, obrigada mais uma vez a todos vocês. Uma boa tarde e até a próxima semana. Obrigada, Samara. Obrigada, comissão organizadora. Boa tarde. Boa tarde.